Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar. Sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Agradecer a você pela sua companhia, que Deus nos abençoe mais um trabalho, mais um momento de conexão com Deus, com os bons espíritos. Vamos entrando em conexão com a espiritualidade amiga, com Deus, com os nossos mentores. Hoje é dia 16 de abril do ano de 2023. Entre em conexão, silencie um pouco os pensamentos mais angustiosos, selecione a sua água para fluidificar. Vamos preparar o ambiente para conversarmos mais uma vez sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedindo a Ele a autorização para iniciarmos este Evangelho, nós já vamos para a prece inicial, mas antes entre em conexão para que você se sinta mais preparado para este Evangelho. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, espiritualidade amiga, Mãe Maria, nós, neste momento, estamos reunidos, eu aqui e a família que ouve este Evangelho no Brasil e no mundo. Pedimos que, neste momento, o plano espiritual se abra, me intua da melhor forma possível e que essas boas energias possam chegar nos lares que ouvirão ao vivo ou gravado este Evangelho. Que possamos entrar numa mesma sintonia vibracional para ajudarmos os nossos irmãos e irmãs encarnados e desencarnados. E somos imensamente gratos, mais uma vez, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. No dia 18 de abril se comemora a data nacional do Espiritismo, em homenagem ao Livro dos Espíritos, que foi publicado nesta data. Vamos conversar um pouco hoje sobre a importância do Espiritismo nas nossas vidas e um dos temas mais importantes que o Espiritismo traz para nós através de Allan Kardec e da espiritualidade que colaborou para a codificação espírita. Lembrando que Kardec foi o seu codificador, Kardec foi que organizou, administrou as pesquisas, foi naquele momento o espírito que estava preparado para codificar, organizar, escrever também diversos artigos e lançou, podemos dizer assim, o Espiritismo, materializou o Espiritismo, mas com a colaboração de grande número de espíritos dos diferentes planos vibracionais que têm a intenção de trazer o bem, a evolução espiritual moral para todos nós. E ali na publicação deste grande livro, O Livro dos Espíritos, que hoje você encontra facilmente e que eu indico sempre a leitura do Livro dos Espíritos por diversos motivos. Trabalhando hoje no tema central do Evangelho, que é um dos temas que Kardec nos trouxe muito grandemente, que é o bom senso. Para lidarmos com o plano espiritual, nós temos que ter olhos, ouvidos e sensibilidade crítica e bom senso, principalmente nos dias atuais, que tudo é falado, tudo é mediunidade, todo mundo tem uma intuição, todo mundo tem uma revelação e muitas dessas revelações têm trazido problemas muito angustiosos porque vivemos no medo, fugimos das telas dos jornais, dos desastres, mas estamos indo para a internet ouvir cada vez mais relatos trágicos de situações. E Kardec, no Livro dos Espíritos, vai nos chamar ao bom senso, a classe dos espíritos que ali estão. E nós temos que ter, nós espíritas, nos livros da codificação, uma grande bússola. E para você que não se considera espírita, mas é espiritualista, universalista e ouve aqui o canal, eu também indico a leitura do Livro dos Espíritos. Muitos desses relatos que estão hoje na internet dos diversos médiuns têm conteúdo sobre esses assuntos no Livro dos Espíritos. Às vezes, nós vamos ver ali algum relato
de coisas que já estão sendo faladas desde 1857, mas nós estamos presos àquele relato, achando que é uma novidade do ano de 2022, 2023, mas não. Kardec já falou isso há muitos e muitos anos atrás, através da espiritualidade amiga. É porque muitos de nós não estudamos o Livro dos Espíritos, que são mais de 1000 perguntas, temas importantíssimos, e que se estudássemos, já teríamos a nossa base espiritual e poderíamos assim filtrar muitos conteúdos que estão surgindo hoje na internet, que nós ficamos confusos, não sabemos em que acreditar. E tudo que estes médiuns das diversas religiões, não estamos aqui para criticar, mas para trazer bom senso a vocês, porque na internet hoje é um campo livre para falarmos sobre qualquer assunto, sobre trazer sobre qualquer assunto, e o ouvinte do outro lado tem que ter o bom senso, o filtro. Podemos ouvir de tudo, mas temos que filtrar e racionalizar tudo. Deus, o nosso Pai, nos dotou de raciocínio, de inteligência, para podermos filtrar e perceber as situações. Nós temos e podemos ouvir qualquer palestra, qualquer intuição mediúnica, desde que tenhamos o bom senso claro, desde que nós sintonizamos com os nossos mentores para perceber as intuições claras. Senão, nós vamos para uma questão que Kardec trabalhou muito, a fé cega. Nós já passamos deste tempo da fé cega. Hoje a fé é racional. Devemos usar o bom senso a respeito de espiritualidade e de fé. Bom senso em todos os momentos, em todos os princípios da nossa vida. É por isso que nascem muitas seitas. O que é o conceito de uma seita? Eu acreditar no que apenas uma pessoa diz. Questione tudo, questione o que eu falo aqui no Evangelho, questione o que os outros irmãos falam. Questionar é ter bom senso, é analisar se aquilo faz sentido para você. Se aquilo está dentro dos princípios, que você estude. Quando nós centralizamos o poder ou o conhecimento a uma pessoa só, nós estamos correndo riscos. É por isso que temos que estudar por nós mesmos também. O Espiritismo nos chama ao estudo, ao debate. É por isso que eu aqui faço questão também de deixar os comentários abertos. Se você não concorda com algo, deixa ali o seu comentário, sim. Vamos questionar, aprender, debater. Não me ofende em nenhum momento. Eu estou aqui trazendo a base que eu estudei. Eu posso errar também. Assim como você, assim como quem comenta e quem não comenta. Nós estamos aqui para desenvolver o intelecto, o psiquismo, o espiritual. Estamos mergulhados na matéria, não é à toa. É por isso que em muitos momentos nós nos decepcionamos, porque colocamos ou terceirizamos a nossa fé nas mãos de outras pessoas ou de uma só pessoa. Os médiuns, os palestrantes, os ditos gurus ou qualquer outro nome que você queira dar, são para nós pessoas que podem sim trazer um conhecimento. Nunca nós devemos taxá-los como alguém único para seguir. Porque até os grandes espíritos que passaram pela Terra, observem, sempre denominaram a seguir a Cristo. Ele é o espírito puro que encarnou aqui e não reencarnou. Veio aqui para trazer uma mensagem. Somente os espíritos puros estão livres de não errar na matéria. Todos os outros, ao contato com a matéria, podem cair no erro. Isto não sou eu que estou falando. Isto são os espíritos que nos falam através do Livro dos Espíritos. Todos podemos errar quando não estamos ainda na escala de um espírito puro. Um espírito puro que já está numa condição superior, muito, muito maior do que a nossa. Ao encarnar, ele vem com uma missão para este planeta e as chances dele errar é nula. Para espíritos muito evoluídos é pequeno. Por isso que nós devemos respeitar e até ter nessas pessoas, nesses médios, enfim, em qualquer pessoa que tem liderança religiosa, nós podemos sim ouvir as orientações, porque muitos são espíritos evoluídos.
mas ainda não são espíritos puros. Eis a diferença. O próprio Jesus, nosso grande mestre, quando chamaram ele de bom, o que ele falou? Bom somente Deus, nosso Pai. Questionamos quando eu digo a história. Por exemplo, Chico Xavier. O que Chico sempre falava? Seguir a Cristo. Estamos aqui, ainda somos falíveis. Tem até uma entrevista do Chico rodando aí, muito famosa, várias pessoas compartilhando. Chico falando, meus irmãos, viemos todos do umbral. E aí uma senhora questiona ele, até você, Chico? Ele, até eu, minha irmã, até eu. Demonstrando a humildade do espírito. Por isso que frustramos os nossos princípios quando terceirizamos a nossa fé. O espiritismo, ele veio principalmente para quebrar isto. Quebrar com essa terceirização de fé. Nós temos o nosso livre-arbítrio, o nosso psiquismo, a nossa inteligência para escolhermos e decidirmos. O conhecimento está aí, em todo lugar. Estamos numa era, graças a Deus, graças à espiritualidade superior, que o conhecimento nos chega a todo momento, e que bom! Nos chega pela TV, pelo rádio, pela internet, pelos livros, de todas as formas. Isso é ótimo. Porém, podemos e devemos saber filtrar as informações. Senão pode nos dar realmente angústia, ansiedade, medo, pavor. Quando nós pegamos tudo e colocamos tudo junto, não sabemos separar. Nós também precisamos do nosso descanso mental, da nossa digestão psíquica. Tudo isso vai nos tornar espíritos críticos, com bom senso, com análise. É por isso também que estamos falando tanto dos falsos cristos, dos falsos profetas. Nós saberíamos que iria aumentar muito nesse período de transição. Isso já era fato, isto já estava sendo alertado para nós há muito tempo. Muitas e muitas décadas atrás, nós já sabíamos disso. Inclusive, a espiritualidade falou isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Falou isso para Kardec, alertou isso a Kardec. Diversas outras informações do plano espiritual trouxeram isso para nós. Como fugir de seitas, como fugir de falsos cristos, falsos profetas, bom senso. Aqui eu não estou falando de desrespeitar, não estou falando que vocês não devam seguir orientações de mestres, não. Apenas observar. O espiritismo, por exemplo, não tem líder. Líder, quando nós falamos, ele é líder do movimento espírita, isto é um título que os homens deu a qualquer médium ou a qualquer celebridade espírita. Porque todos estamos aqui batalhando para a nossa evolução. Mas, William, tem o presidente do centro espírita. Tem alguns centros espíritas hoje que nem presidente tem, é um núcleo, com várias pessoas decidindo juntos, em conjuntos. Quando um médium só traz informação espiritual, isto Kardec pontuou muito. Diversos médiums para trazer as mesmas informações e aí sim debater aquela informação. Por onde essa informação está vindo? É um médium só que está trazendo? Quantos médiuns no mundo estão trazendo? E hoje, com o advento da internet, é muito mais difícil. Na época de Kardec foi fácil, não tinha essa comunicação fácil, ele foi analisando. Hoje é muito complicado, um médium posta uma coisa, o outro vai. Se ele estiver ali num sistema anímico ou sendo obsidiado e não mediunizado, fica bem complicado. Porque eu indico a leitura do Livro dos Espíritos, não somente para os espíritas. Todos vocês que acreditam no plano espiritual, se você está ouvindo aqui, o Livro dos Espíritos nos induz, nos traz este bom senso. Porque ele vai trabalhando todos os temas e Kardec traz de uma forma bem didática, por ser um professor em essência, em espírito, e sem dúvida a sua missão era essa, codificar, traduzir de uma forma que nós possamos entender. Inclusive, leia mais de uma vez. Eu já li o Livro dos Espíritos, leia outra vez. Só para nós termos uma noção, vou trazer aqui só para estimular vocês a lerem. Olha o sumário do Livro dos Espíritos. Primeiro,
causa primária, vai falar de Deus, vai falar dos elementos gerais do universo, assuntos que nós estamos falando hoje em dia em diversos canais espíritas, espiritualistas, que as pessoas acham que é novidade e desde 1857 já tem. Elementos gerais do universo, espírito e matéria, a criação, como foi a formação dos mundos, como foi a formação dos seres vivos, como foi o povoamento da terra, a questão de Adão e Eva que a Bíblia diz, o que o Espiritismo pensa, diversidade de raças, pluralidade dos mundos. Olha esse tema, nós estamos falando hoje, muitos achando que é novidade, desde lá de 1857 Kardec fala da pluralidade dos mundos. O que seria isso? Vida em outros planetas, a classificação dos mundos, consideração e concordâncias da Bíblia referente à criação. Kardec pergunta isso aos espíritos. O princípio vital da vida, seres orgânicos e inorgânicos, como a vida se desenvolve, isso está lá no Livro dos Espíritos. A vida e a morte, inteligência e instinto. Depois vem mundo espiritual ou dos espíritos, origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, como foi a nossa vida no mundo primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, tema importante para estudar, diferentes ordens de espíritos. Esse tema aqui, pessoal, central para nós estudarmos como espírita. Por quê? É assim que nós vamos diferenciar pelo bom senso o espírito que está ali se comunicando numa reunião mediúnica, ou chega uma comunicação para nós. E aí, como saber? Vamos acreditar em todos os espíritos? Kardec nos chama ao bom senso. Escala espírita. Escala espírita. O que seria essa escala espírita? Há diferentes ordens dos espíritos no mundo espiritual. Progressão dos espíritos, anjos e demônios. Aí vem a encarnação, o objetivo da encarnação, a alma, o materialismo. Pessoal, aqui no Evangelho não dá para nós estudarmos o Livro dos Espíritos. Por isso é importante, detalhado, né? Estudar detalhado. Por isso é importante vocês entrarem também no curso do Livro dos Espíritos. E aí vem Kardec e traz o tema, retorno da vida corpórea, ou seja, a desencarnação, a alma depois da morte, a vida eterna, separação da alma do corpo. Aí vem a pluralidade das existências, que é a reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação em diferentes mundos. Olha o tema aí sendo falado hoje também abertamente. Transmigração progressiva, sorte da criança. Olha esses temas que são, muitos de vocês perguntam esses temas aqui. O que acontece com as crianças no plano espiritual? Tem sexo os espíritos, tema também muito perguntado. Parentesco e filiação, como fica a família no plano espiritual? Semelhança física e moral, ideias inatas. E aí vai, vida espiritual, consideração, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, vai falar do sono e dos sonhos, visitas dos espíritos entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, sonambulismo, êxtase, segunda vista, tudo está aqui, pessoal. Ocupação e missões dos espíritos. E aí, a terceira parte vai vir sobre as leis morais. O que são essas leis morais? Leis que coordenam todo o universo, não somente o planeta Terra. Características da lei natural, o bem e o mal, divisão da lei natural. Aí vem a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. Estamos numa época que a lei de destruição está muito ativa. Lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça e amor e caridade, perfeição moral. E o quarto, esperanças e consolações. O que vai nos acontecer? São as penas e os gozos terrenos. Todos esses temas estão ali no Livro dos Espíritos. Como eu disse aqui no Evangelho, não tem como, a gente pode até ler uma pergunta ou outra, trazer um tema contextualizando, como o tema que eu estou contextualizando aqui. Tem saído na mídia hoje em dia, não vamos citar aqui nomes, porque não cabe a nós fazermos julgamentos. Jesus já nos disse, não vamos julgar.
Estamos trazendo aqui temas para esclarecer, por isso não vou citar nomes, não vou falar nada disso, apenas para vocês acordarem. Quando uma religião ou quando qualquer outra religião está centralizada em uma única pessoa, infelizmente, nós temos ali grandes chances de ter uma seita. O que é a seita? Somente aquele pensamento fixo daquele líder é o pensamento que, infelizmente, vai coordenar todo mundo e vai ali criar pessoas que não pensam, que não têm o livre-arbítrio, tá? Então, no geral, como que esses espíritos que estão encarnando para trazer isso, para fazer a gente não pensar, a ter um pensamento limitado, podem estar manipulando diversas pessoas no Brasil e no mundo. Então, nós temos que ficar atentos em todos os momentos. E para a nossa liberdade, existem hoje materiais como o do Livro dos Espíritos. Para você, então, que é médium, se você está me ouvindo, essencial ler o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Essencial, em conjunto, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem como fugir dessas bases para os espíritas. E transportando para a nossa realidade hoje, né, meus irmãos? Ano de 2023, ano que tem, não só de 2023, né? A gente pode falar isso que o advento de grandes revelações tem sido aí algumas décadas. Primeiro a gente tem que analisar com um bom senso. Kardec nos disse que os espíritos, através da espiritualidade superior, nós temos o nosso livre-arbítrio. Uma vez o ser humano dotado de livre-arbítrio, ele tem as escolhas, e muitas dessas escolhas são de forma coletiva. Então, além das nossas escolhas individuais, tem as nossas escolhas de comunidade, ou seja, as pessoas que moram mais próximas de nós, e também nós temos as escolhas de forma planetária, de toda a população. Hoje a população do globo é encarnada em torno de 8 bilhões de indivíduos encarnados. Sem contar também que temos aí o livre-arbítrio das pessoas que direcionam países, estados, cidades, enfim. Então nós somos um organismo vivo, uma coletividade. Então, nós temos que desenvolver o nosso raciocínio, o nosso bom senso, como Kardec nos disse. Muitas das vezes vem uma revelação, mas a comunidade ou a população, com o seu livre-arbítrio, vai para o outro lado. E aí muitas vezes as pessoas falam, o médium errou naquela revelação. Ele pode ter errado ou não, porque nós temos o livre-arbítrio também de decidir se queremos ou não tal situação. Vou dar o exemplo que eu sempre falo aqui no Evangelho. Você, por exemplo, tem a sua programação reencarnatória. Então você veio talvez para ficar com certa pessoa, ou não, né? Mas só um exemplo. Talvez você veio para passar a encarnação junto com tal pessoa. Mas chegando aqui no esquecimento, essa pessoa determina que não quer, que vai ir para outros caminhos. Enfim, uma programação modificada. Porque cada um de nós temos o livre-arbítrio. Você, dotado da sua consciência, das suas escolhas, você pode determinar se você quer ou não. Por isso que em Espiritismo nós falamos muito em períodos de transformação, que pode ou não ser hoje, amanhã ou daqui a alguns anos. Evitamos, no geral, trazer muitas certezas, porque há períodos. Os períodos é porque os espíritos olham, eles entendem, os espíritos aqui eu estou falando superiores. Muitos outros planetas passaram o que nós estamos passando. Então eles entendem que certas situações podem demorar alguns séculos, outras situações algumas décadas, outras situações alguns anos. Porém, no geral, vai depender muito do livre-arbítrio da comunidade que está encarnada naquele planeta. Parece confuso, mas não é, pessoal. É só para nós entendermos, porque hoje, como nós estamos tendo acesso a muitas informações,
como eu disse, na internet, no rádio, na TV, em todos os locais, nós temos que saber filtrar para que a gente também não entre nessa questão de ficarmos ou bitolados com muitas informações e não termos tempo mental para digerirmos essas informações e classificar o que aquilo está fazendo bem para mim, o que isso faz sentido para a minha crença ou não. É importante nós separarmos isso ao longo das nossas encarnações. Senão nós vamos ficar devorando informações espirituais, sem digerir, sem separar o que faz sentido ou não. Nós vamos passando sem o crivo da razão, sem o bom senso por essas informações. É muito importante nós observarmos ao longo das nossas vidas aquilo que vai fazendo sentido, até mesmo para você que é médium. O Espírito me falou isso. Realmente tem um bom senso, realmente aconteceu. Poxa, eu vou validar. Nós temos que, ao longo das nossas vidas, validar essas informações espirituais também, através das nossas observações. Senão vira uma fé cega, uma fé sem bom senso, uma fé sem raciocínio. Nós não podemos ainda, com toda a tecnologia que temos, provar aos olhos do mundo a existência, por exemplo, do plano espiritual. Aqui está um espírito do meu lado me intuindo para falar esse tema. Mas nós conseguimos provar, por exemplo, quando há uma carta psicografada que as pessoas não se conhecem e vêm com muitos detalhes. Nós conhecemos quando uma pessoa recebe uma intuição sobre a nossa vida, essa pessoa não nos conhece, não tem acesso às nossas redes sociais e traz uma informação que só nós sabemos. São informações essas que vão solidificando a nossa fé e a nossa construção, a nossa certeza que ali há uma verdade. E também, esta fala minha aqui não é para vocês a partir de amanhã deixar de ouvir as informações espirituais, porque há muita coisa boa, muita coisa séria, muitas questões de aprendizado em diversas religiões. Quem nos ouve aqui sabe do respeito, do carinho que nós temos por outras religiões. Muitas informações, muitas questões do Evangelho nos vêm, até mesmo porque nós temos aprendizado em todas as religiões. O que nós estamos trabalhando aqui hoje é para não termos uma fé cega, para termos bom senso. Vamos trazer de uma forma prática. Estamos ali ouvindo uma palestra, uma entrevista, qualquer informação que está vindo ali do plano espiritual, uma canalização, qualquer situação. Vamos ouvir um primeiro momento com atenção, sem julgar ali o médium, observar essa informação que está me trazendo. A primeira forma de nós entendermos o que essas palavras estão trazendo na minha vibração, no meu processo psíquico. Que essas informações estão me causando mal-estar psíquico, vibracional? Por quê? Está falando alguma coisa que está me incomodando? Por quê? Isso não faz sentido para mim em como eu vejo ou observo a religião? Por quê? Deixa eu observar, deixa eu analisar. Deixa eu assistir outros vídeos. E por aí nós vamos desenvolvendo o nosso bom senso. Não é para deixarmos de ouvir ninguém. Essa pessoa está trazendo muita verdade absoluta. De onde estão vindo essas verdades absolutas? De qual pessoa ela está falando? De qual espírito ela está falando? De que forma esse espírito, esse médium trabalha? Assim nós vamos desenvolvendo. O Espiritismo, ele é essa luz que vem nos trazendo o raciocínio e o bom senso de uma forma geral. O Espiritismo também é para nos desenvolvermos, tanto que todos os centros espíritas estimulam os seus participantes a estudarem. Temos grupos de estudo, diversos livros, diversos temas, temos as palestras, temos os congressos justamente para estudarmos e analisarmos com os nossos próprios olhos, ouvidos, intuições e começarmos a racionalizar cada situação. Então, se você está num local que não trazem as oportunidades de você estudar livremente, e o Espiritismo também não deve
prender a todos os seus participantes para estudar somente espiritismo. Não, há diversos autores, até mesmo da filosofia e de outras religiões, que trazem temas interessantes para estudar. O próprio Kardec trouxe muitos conceitos filosóficos para que possamos desenvolver este raciocínio de forma séria, de forma cautelosa. Vamos para a leitura do Evangelho, para o nosso tempo aqui. Hoje eu vou trazer o tema não para o sorteio, mas pela intuição inicial que veio, que haverá falsos cristos, falsos profetas. Eu contei aqui também na live do Chico Xavier, quem não ouviu pode ouvir, está aqui no canal, sobre o sonho, né, que eu tive ali, sobre os falsos profetas, no qual o Chico falava para muitos palestrantes, queria aumentar muito. E tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo só sobre este tema. Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. É o capítulo que fala que nós vamos reconhecer a árvore pelo fruto. É justamente isso. A árvore, todas elas têm uma função. O que determina se o fruto é bom para nós comermos é quando dá esse fruto. Nós vamos observar a qualidade deste fruto. Isso vale para todos que estão na frente de grupos religiosos ali trabalhando, observar estes frutos. Mas nós vamos ler o item 6 e 7. Não creias em todos os espíritos. Item 6 e 7. Meus bens amados, não creiam em qualquer espírito. Experimenta se os espíritos são de Deus, porquanto haverá muitos falsos profetas e muitos se levantarão no mundo. São João. Os fenômenos espíritas, longe de abandonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras das ciências, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar, em proveito próprio, os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus. Esse tema aqui, pessoal, vou dar só uma pausa. Kardec traz no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns o maravilhoso e o sobrenatural, para quando nós formos avaliar também fenômenos mediúnicos, tirarmos um pouco o fenômeno ali do maravilhoso, sobrenatural, trazer mais razão, mais bom senso para aquele fenômeno. Porque muitas das vezes nós olhamos o fenômeno ali como maravilhoso, como se fosse um espetáculo, e às vezes não o é. Kardec traz isso no primeiro capítulo também do Livro dos Médiuns, por isso a importância aí de estudarmos. Não conseguiria abusar-se muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já tem dito, tais fenômenos por si só nada provam, a missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Realmente, o efeito moral nós não conseguimos produzir. O efeito moral se vê com o tempo, com o passar, nós vamos avaliando ali. Por isso que é muito importante, quando nós seguimos cegamente uma pessoa, a gente observa somente aquela pessoa, a gente deduz que a verdade vem toda daquela pessoa, nós não desenvolvemos o nosso bom senso. Observar e ouvir outras pessoas também nos faz bem. E é claro, a continuidade da moral, somente espíritos voltados ao bem vai conseguir segurar essa bondade ao longo de uma vida toda, uma vida íntegra. Somente com o tempo é que nós vamos ver. Os fenômenos mediúnicos, eles podem até advir, eles podem acontecer de uma forma ou de outra, às vezes é por uma necessidade da pessoa que está ali recebendo o trabalho daquela mediunidade, mas a moral, o espírito desencarnado, ele não dá moral para o médium. É o médium que desenvolve. O que o espírito desencarnado faz
ele, como ali um trabalhador do plano espiritual com aquele médium, ele pode intuir, estimular boas coisas, chamar a atenção em muitos momentos, mas modificar o médium não, porque isto é do médium. O médium que vai ter que desenvolver, através das suas construções psicológicas, da sua vivência, a sua moral. E Deus nos dá esse tempo. E nada temos que julgar essas pessoas, meus irmãos. Apenas nós estamos falando aqui para não ficarmos ali naquele local de pessoas cegas, sem o bom senso. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa, os falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas também entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passarão da terra para a erraticidade e tomam nomes venerandos para, sobre a máscara de si que se cobrem, facilitem a aceitação dos mais singulares e absurdas ideias. Olha como isso tem acontecido hoje em dia, né, pessoal? Eles atuam de maneira menos ostensivas pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se apresentam como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria e até como Deus. São João adverte contra eles: meus bem-amados, não acreditas em todos os espíritos, mas experimentam se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vou ler de novo para ficar bem gravado, hein, pessoal? Na atual época se levantarão muitos espíritos dizendo que são profetas do Antigo Testamento, que são Cristo, que são Maria, ou até mesmo que são Deus. São João advertiu lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo: meus bens amados, não acredita em todos os espíritos. Bom, só por aí, para quem entende, já vai estar compreendendo os perigos quando a gente acredita cegamente em situações ou essa. Podemos ouvir com o crivo do bom senso, da razão. Podemos seguir espíritos que estão aqui trabalhando para trazer uma mensagem? Sim, desde que não seja igual uma seita, que vamos ali seguindo cegamente. Vamos criticar? Critica sim, com bom senso, com respeito. Com bom senso, com respeito. Quando nós formos fazer isso, não precisamos atacar, diminuir ninguém. Podemos só falar: não concordo por isso, por aquilo outro, ponto final. Nós não precisamos atacar ninguém, porque o Evangelho nos ensina a tratar isso com muito respeito e muito amor. Mas nós não precisamos acreditar cegamente em tudo. Então, pessoal, terminando aí o nosso Evangelho, indo para a nossa meditação, dia 18 de abril aqui no Brasil, como eu disse, é comemorado o Dia Nacional do Espiritismo. Essa doutrina que tanto nos esclarece, nos traz bom senso, raciocínio, e eu sou muito grato. Grato a Deus, a Jesus, à espiritualidade superior, a Kardec, que nos trouxe, materializou essa pesquisa através dos livros da codificação, através da revista espírita. Vamos vibrar, agradecer também a esses espíritos, a Kardec. Vamos desenvolver o nosso bom senso, vamos ler muito, trabalhar o nosso bom senso para termos como debater. Bom, para irmos acalmando, entrando em conexão com a nossa meditação final, nós temos grandes cantores espíritas, entre eles o Tim e a Vanessa. Tim e Vanessa faz parte aqui, eu estou sempre ouvindo eles, indico, né? Tem uma música deles que tem o nome Aprendiz. Eu tive a oportunidade de estar com eles e o Tim, ele falou que a música Aprendiz foi quando ele estava numa situação muito difícil e ele conheceu o Livro dos Espíritos. Quantas pessoas conhecem o Livro dos Espíritos e modificam internamente? Quantos suicídios o Livro dos Espíritos evitou? Quantas mortes trágicas? Quantas pessoas foram transformadas pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo? Mas essa música, como a gente está falando aqui do Livro dos Espíritos, ela fala do Livro dos Espíritos, a gente não pode pôr a música aqui, senão
Felizmente o YouTube derruba a nossa live, mas eu vou ler ela para vocês, depois vocês ouvem. Chama Aprendiz, para nós irmos entrando em conexão com a nossa meditação final. A música é escrita pelo Tim. Começa assim: como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho, como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei as suas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre, com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei as tuas páginas e sequei as minhas lágrimas, e percebi que a dor da semente é o parto da vida. A minha dor me trouxe aqui, para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei, para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Lindíssima música aí do Tim, que fala, do livro dos Espíritos, que muitos de nós, quando encontramos o livro dos Espíritos ou o Evangelho, sentimos essa mudança e sabemos que a transformação irá vir sobre nós. Entrando em conexão para recebermos o passe final, nós estamos hoje num jardim bem florido, pássaros, uma luz suave, muitas flores coloridas de todas as cores: azul, amarela, laranja, vermelha, branca, rosa. Crie o seu jardim com os pássaros, borboleta, nuvens. Crie mentalmente este jardim para recebermos neste momento o nosso passe, pedindo a Jesus que esteja mais uma vez neste momento vibracional. Sente-se nesse chão gramado, confortavelmente. Deite-se, pode deitar. Podendo trazer uma pessoa ao seu lado direito, a outra à esquerda. Do lado dos seus queridos pensamentos mais vibracionais possíveis, eu gostaria que você trouxesse para este passe 2 pessoas que você por algum motivo teve um desafeto nesta encarnação. Você irá dar as mãos para essas pessoas. Alguém que você porventura tenha brigado, ou por algum motivo vocês tenham se desentendido. Eu gostaria que você desse a mão e que vibracionalmente você pudesse ajudar essas pessoas. 5 crianças chegam e elas que irão nos dar o passe hoje. Que Jesus possa abençoar essas mãozinhas tão pequenas que inicia este passe, iniciando molhando a nossa testa com uma água mais cristalina possível, irradiando as boas energias das flores que estão à nossa volta, da grama, da árvore, dos animais. Esses 2 irmãos ou irmãs que vocês trouxeram, que por alguma aventura você teve algum desafeto, pense no rosto, no nome e peça a Jesus que os abençoe.
Passe as suas melhores energias, receba, doe, entre em conexão com os bons espíritos, com a espiritualidade amiga. Receba o passe, que inicia na sua cabeça e vai seguindo por todo o seu corpo, passando por todas as células do seu corpo, por todos os órgãos, limpando, reenergizando. Que a paz possa encontrar hoje você mais uma vez. Enquanto eu faço a prece final, você recebe este passe. Fique tranquilo ainda aí. Jesus, nosso mestre amigo, estamos aqui hoje reunidos, em meio a esta natureza, em meio a estes dois irmãos e irmãs que nos causaram algo no passado, mas estamos dispostos a dividir as boas energias com essas pessoas. Queremos pedir mentalmente perdão e desejar que tenham uma vida espiritualmente evoluída. Queremos pedir, Jesus, nesta prece final, para todos os irmãos encarnados ou desencarnados, que por alguma aventura estejam sob hipnose de espíritos inferiores para trazer informações confusas, informações essas que nos desvirtuam do caminho do bem. Queremos pedir por aqueles que infelizmente caíram, erraram, mas que podem e devem ter a chance de recomeçar. Eu quero pedir por esses irmãos e irmãs que, encarnados e desencarnados, possam receber também as nossas vibrações. Queremos pedir pelo nosso país, queremos pedir pelo nosso planeta. E neste momento, com muito carinho, muita gratidão, recebendo este passe final, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retornando, meus irmãos e minhas irmãs, lentamente nos despedindo dessas pessoas que nós trouxemos hoje, agradecendo a Jesus, agradecendo essas crianças que hoje nos fizeram esta vibração maravilhosa. Somos muito gratos a elas. Somos gratos a vocês também que estão aqui no Evangelho. Nos ajude aí, deixe seu comentário, a cidade, o estado, o país, deixe sua curtida também para ajudar o canal a este Evangelho chegar a mais pessoas. Um abraço especial, pessoal, para todos vocês que estão sempre aqui no Evangelho. Continue mandando aí a cidade, o estado, o país que vocês ouvem este Evangelho, retornando, né, ao corpo físico, tomando a nossa água fluidificada, mexe as extremidades aí, dos pés, das mãos, sentir o seu corpo físico. Gostaria de mandar um abraço para Conceição Costa, da cidade do Porto de Portugal, sempre aqui com a gente. Fatinha Viana também, sempre aqui nos ajudando, compartilhando, Deus te abençoe. Gilda Neves, um grande abraço. Sueli Silva, um grande abraço. Coloca o nome, a cidade, pessoal, o estado. Sidney Bica, um grande abraço. Maria Conceição, um grande abraço. Beth Gomes também sempre aqui comentando, nos ajudando. Norma Carvalho, um grande abraço, do Rio de Janeiro, minha amiga também, está sempre por aqui. Laís Haddad, um grande abraço. Miriam Nova, do Rio de Janeiro, um grande abraço. Cristiane Oliveira, um grande abraço. Kátia Paz. José Ferreira, um grande abraço. Marinês da Silva de Souza, de Brejão, acho que é Pernambuco, é isso mesmo, um grande abraço. Maria Isabel, um grande abraço. Isabel Manso, um grande abraço também. Gracinha Milá, um grande abraço. Graça Lira, de João Pessoa, um grande abraço. Luciane Spessotto, de São Paulo, grande abraço. Marcelo Monker, um grande abraço também. Wagner Pereira, Maria Solange, um grande abraço para vocês. Eliane Costa, de Vitória, no Espírito Santo, um grande abraço. Rosa Maria, da cidade do Porto, também de Portugal, um grande abraço. José Ferreira, grande abraço. Clara Silva, um grande abraço. De Contagem, em Minas Gerais, a Cristina Rodrigues de Jesus. Ricardo Bermudes, da Alemanha, grande abraço. Sônia Cardoso.
Gilda Neves, de Senador Canedo, em Goiás. Um grande abraço, pessoal, que Deus os abençoe. Vamos terminando o Evangelho hoje, agradecendo a companhia de todos vocês. Até o próximo domingo, se Deus quiser.